Olá, meus amigos, duas questões de direito eleitoral no 40º exame da ordem, né? Isso é importante porque, tanto para quem prestou, quer prestar o exame da ordem, foram duas questões relativamente tranquilas. E por que isso é importante? Porque estudando eleitoral você já garantiria aí duas questões. E para quem não está fazendo o exame da ordem, o que é importante é porque esses temas cobrados acaba revelando aí um destaque no cenário dos concursos públicos. Então, por isso que é importante você ficar aí para saber quais os temas das duas questões cobradas aí no 40º exame da ordem, tá bom? Vamos lá então fazer a correção dessas duas questões. Então, como a gente falou, né, foram duas questões relativamente simples, o que traz para a gente, acende a luz para saber aí, para destacar esse tema como um tema importante para concurso público. Vamos lá. 19ª questão do tipo 1 da prova, tá? Entre os correligionários do partido político Alfa, estão dois pré-candidatos considerados favoritos na eleição para governador do estado Beta. Então, existem dois pré-candidatos para concorrer ali ao cargo de senador. De governador. Como somente um deles poderia ser escolhido por Alfa para concorrer ao referido cargo, houve grande interesse dos meios de comunicação em relação às emissoras, meios de comunicação na cobertura das prévias partidárias. Então, as emissoras queriam fazer a cobertura das prévias partidárias. Em relação às emissoras de rádio e de TV, à luz dos balizamentos legais, assinarem a afirmativa correta. Então, qual é o grande tema aqui? A gente vai fazer um parênteses e voltar para as alternativas. Na pré-campanha eleitoral, a cobertura jornalística da prévia partidária. Bem, só para lembrar que o início da propaganda eleitoral, propriamente dito, apenas pode ocorrer a partir do dia 16 de agosto do ano em que ocorrem as eleições. Então, até lá, é permitido alguns atos chamados atos de pré-campanha, né? Então, a campanha oficial apenas dia 16 de agosto e antes do dia 16 de agosto, alguns atos podem ser tolerados no período que a gente chama de pré-campanha, desde que não ocorra o pedido explícito de voto, né? Não pode ocorrer o pedido explícito de voto. Então, o rol do artigo 36A, que é o que a gente chama de excludente de pré-campanha eleitoral, excludente de propaganda antecipada, existe um rol lá no artigo 36A que permite que os candidatos possam fazer esses atos sem que necessariamente isso seja considerada campanha antecipada, como, por exemplo, divulgação de atos parlamentares, conceder entrevista, dizer o seu posicionamento político sobre determinada plataforma política. Alguns atos são permitidos, desde que não tenha o pedido explícito de voto ou esse pedido explícito de voto seja traduzido nas chamadas palavras mágicas. Por exemplo, conte comigo, eu conto com você no primeiro domingo de outubro, para continuar nosso trabalho, eu gostaria do seu apoio. Isso são o que o TSE considera como palavras mágicas, ou seja, frases que lembram o pedido explícito de voto. Então não pode nem o pedido explícito de voto, nem essas chamadas aí palavras mágicas que lembram o pedido explícito de voto. Fora isso, os atos lá do 36A são permitidos, né, um rol extenso lá de práticas permitidas. Especificamente para a cobertura de prévias partidárias, diz o seguinte, que é vedada a transmissão ao vivo. Então é vedada a transmissão ao vivo das prévias partidárias pelas emissoras de rádio e TV, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação. Então é permitida a cobertura, no entanto, a transmissão ao vivo dessa prévia, né, já que a gente tinha lá dois candidatos concorrendo entre o partido, então o partido ia fazer uma prévia para depois fazer a convenção propriamente dita. Então, nessas prévias que antecede as convenções partidárias, né, a prévia antecede, portanto, é antes da propaganda eleitoral, havia ali uma grande disputa entre dois candidatos e a imprensa queria fazer isso ao vivo. A gente viu que ao vivo é proibido, sem prejuízo para outras coberturas. Agora, se a gente pode ir lá para a questão. Letra A. Lei que obsta a cobertura a lei obsta a cobertura da prévia. Não obsta, né? Que obsta é ao vivo.
elas podem realizar ao vivo. Não, a gente viu que não pode, né? Somente é permitida a transmissão de imagens ao vivo de modo a evitar o risco da trucagem. Também não. Letra D. As transmissões por emissora de rádio e TV das prévias a partidárias são vedadas, né? Então, gabarito aí, letra D de dado, né? A gente viu aí letra de lei, no entanto, é importante que a gente saiba os conceitos de pré-campanha para ver o que pode ou não cair na tua prova. Tá? Próxima questão. João, candidato ao cargo eletivo do prefeito, logrou ser eleito. Então, João foi eleito prefeito. No entanto, por ser muito desorganizado, não conseguiu localizar os documentos para a prestação de contas na Justiça Eleitoral, o que resultou na não apresentação dessas contas, ou seja, João foi eleito e não prestou conta com a Justiça Eleitoral. Tá? Só uma observação sobre prestação de contas. Então, qual a observação que a gente quer fazer na prestação de contas? Bem, na prestação de contas existe um prazo, né? Assim como a gente viu que existe ali um intervalo bem definido para a propaganda eleitoral, também existe para a prestação de contas. Então, 30 dias após o primeiro turno, os candidatos devem prestar contas. Ou quem participou do segundo turno, 20 dias após a realização do segundo turno, os candidatos devem prestar contas, tá? Quem não prestar contas, ou seja, não observando esse prazo, não apresentando essa prestação de contas, que foi o caso aqui da nossa questão, impede a diplomação. Então, nesse caso, o João, que foi eleito e não apresentou as contas, letra A direto aqui fica impossibilitado de ser diplomado, tá? Então, não apresentou as contas, não tem direito em ser diplomado. Então a gente viu aí duas questões bem tranquilas. Fica de olho, então isso já quer dizer que pré-campanha eleitoral, propaganda antecipada, sempre é um tema relevante, não só no exame da ordem, como no TSE unificado, concurso para promotor e juiz. Fica ligado no artigo 36A, tá? Leitura obrigatória, assim como o financiamento de campanha, que foi a segunda questão aqui cobrada no exame da ordem dos advogados. Tá bom? Tá certo? Então, não se esqueça aí, por favor, de curtir, comentar, compartilhar. Né? Se tiver alguma sugestão de pauta, comenta aqui, ou alguma dúvida na questão, pode perguntar aqui que a gente vai responder todos os seus comentários. Já sabe, né? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, tanto para concurso quanto para a prática, só adquirir os materiais de direito eleitoral. Os links vão ficar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.